Agora vamos para a nossa aula de histórias. Hoje na nossa aula de história a gente vai conhecer um assunto bem legal, dá início a ele, ó. Vencendo a distância. Vamos lá ver o primeiro assunto. Os meios de transporte. Ó, lá na página 254. Você consegue imaginar a vida na Terra sem invenções como bicicleta, o carro, o navio, o avião e o trem? E aí, imagine aí, se a gente não tivesse o carro, nem a moto, nem a bicicleta, como seria? Vamos continuar, né? Estas máquinas, inventadas em diferentes épocas, foram evoluindo com o tempo para atender às necessidades do ser humano. São o que chamamos de meios de transporte. Então, os carros, as motos, as bicicletas, elas foram invenções para auxiliar o ser humano no seu dia a dia, para facilitar a locomoção de casa para o trabalho, de casa para o supermercado, de casa para pagar alguma conta, porque se não existisse carro, nem moto, nem bicicleta, os seres humanos eles só tinham que andar a pé. Então, essa locomoção ela demoraria mais. Então, foram inventados os carros, os aviões, para que as pessoas elas possam chegar ao seu local de trabalho, por exemplo, mais rápido. Se ela precisar fazer uma viagem, ela chega a outra cidade mais rápido, utilizando carro, avião, até moto mesmo, dependendo da distância. Então, foram invenções para auxiliar e facilitar a vida do ser humano, facilitar a sua locomoção e poupar o seu tempo de chegar a determinado local. E foram chamados de meios de transporte, tá certo, pessoal? Também foram invenções que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Os carros que foram inventados lá no começo não são os mesmos carros de hoje. Antigamente os carros eles eram mais tradicionais, eles não tinham uma velocidade tão grande como alguns carros têm hoje. Hoje em dia os carros têm uma velocidade maior, têm um conforto maior, cada dia mais as tecnologias são utilizadas e são produzidos carros mais velozes, mais confortáveis, que chegam a determinado local mais rápido, carros mais econômicos também. Tudo isso foi sendo influenciado ao passar do tempo, tá certo? Continuando. Os meios de transporte variam de região para região. Essas diferenças se devem a fatores do clima, do tipo de solo, das condições de vida da população, entre outros. Ou seja, os meios de transporte, eles são criados e são utilizados de acordo com a particularidade do local. Há locais que não possuem pistas, estradas, calçamentos, possuem apenas rios. Então, por isso foram criados barcos, navios, para que as pessoas que moram nesses locais, elas também possam ter um meio de transporte para se locomover mais rápido, para chegar a um local mais rápido. E por isso que fala que os meios de transporte, eles dependem muito do local. Ou seja, um local onde se tem mais asfalto, mais calçamentos, é normal se ter mais motos, mais carros, mais caminhões, que são meios de transporte terrestres que se locomovem apenas na terra. E é normal que esses meios de transporte em determinado local ele apareça com mais constantemente, que a gente veja mais carro, veja mais moto. No céu é como a gente vê mais helicóptero, avião, que foram meios de transporte também criados para facilitar viagens para distâncias maiores. Um avião ele consegue chegar mais rápido a um local do que o carro, porque o carro tem toda a questão de estradas, tem toda a questão de locais que ele vai passar. Já o avião, ele se locomove no ar, então ele não vai ter questão de montanhas, essa estrada eu não posso pegar porque ela vai passar dentro de determinada cidade, eu não posso passar. E também os navios e os barcos, que são locomovimentos dos rios.
e também podem se realizar viagens com eles, tá certo, pessoal? Os meios de transporte foi uma forma de facilitar a vida do ser humano na sua locomoção, na sua saída da sua casa, chegada até outro local, permitindo viagens, chegar mais rápido aos locais e auxiliar bastante na vida do ser humano, tá certo? Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, mas adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Agora vamos para a nossa atividade da disciplina de História. Hoje a nossa atividade da disciplina de História será lá no caderno. Então, primeiro vocês irão escrever essa atividade lá na disciplina de História e depois irão responder, tá certo? Quesito 1. Como são chamadas as máquinas utilizadas para atender às necessidades do ser humano de locomoção? Letra A, meios de comunicação, ou letra B, meios de transporte? Vocês irão marcar a resposta certa, tá, pessoal? Quesito 2. Faça um desenho do meio de transporte que você mais gosta de andar. Aí, nesse quadro, vocês irão fazer um desenho bem legal e bem bonito do meio de transporte que você mais gosta de utilizar, mais gosta de andar, de passear nele. Pode ser carro, moto, caminhão, avião, lembrando que é o meio de transporte que você mais gosta, tá certo? Vocês irão desenhar e depois colorir, tá, pessoal?
Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!